E aí, pessoal maravilhosa que acompanha o canal, tô de volta depois de 2 meses aí de folga, né, para tirar umas férias, desde o último vídeo, mas estamos de volta. Meu nome é Mávica e você tá no canal Transcendendo a Madrugada. E vamos aproveitar aí a deixa da morte do filósofo Olavo de Carvalho para a gente tratar um pouquinho de um assunto aí que não é um tanto polêmico, mas acho que a gente precisa discutir, que é a radicalização da esquerda. A esquerda que precisa ser mais radical nos discursos e não tão conciliadora, né? Eu acho que a esquerda já passou do tempo de se liberar do moralismo, do bom mocismo, né? Não tem mais espaço. A gente viu muita gente comemorando a morte do Lavo, assim como a gente viu muita gente também condenando, né, quem comemorasse ou quem desejasse a morte. Eu acho que não há problema nenhum em se comemorar a morte, porque o Olavo de Carvalho era um inimigo declarado. Se a gente for ver assim por parte político-ideológica, o Olavo de Carvalho era um inimigo. Ele representava a burguesia que hoje está no poder, né? A classe dominante, a elite. Ele era, de certa forma, um porta-voz, um influenciador dessa elite, uma pessoa que ajudou a cooptar várias pessoas assim que são da classe trabalhadora para um discurso totalmente assim maluco, um discurso bizarro. Então, comemorar a morte do Olavo de Carvalho não é necessariamente algo ruim, não é assim, ai, mas a direita vai dizer que isso ou que aquilo. Olavo de Carvalho já é um ídolo para a direita. Nada que a gente vai fazer vai mudar isso. Então essa parte a gente esquece, a gente não precisa desse moralismo. A esquerda ela precisa radicalizar bastante o discurso mesmo, não só sobre a morte do Olavo de Carvalho, mas sobre outros temas como segurança pública também, que é onde a direita bolsonarista acabou conquistando a classe trabalhadora, foi nesse discurso radical de matar bandido, de prender, disso, daquilo, de fim de direitos humanos. Isso é um discurso radical que atraiu a classe trabalhadora porque ela já está de saco cheio de ouvir a mesma coisa da esquerda, de que a gente defende bandido, que a gente é a favor de bandido e que a gente quer acabar com as polícias. Não, não é isso. Então, nessa parte, o discurso também precisa ser um pouquinho mais radical, um pouquinho mais enfático. E quando eu digo isso, eu não estou falando que a gente tem que acabar com os direitos humanos ou começar a defender, matar bandido ou qualquer coisa do tipo. Não. Eu estou falando simplesmente da gente ter um discurso um pouquinho mais ferrenho em cima disso, com medidas não com medidas mais palpáveis e nem tanto, o bandido tem que ser ressocializado, coisa do tipo. Tem alguma coisa mais palpável ali, fala, meu, o cara tá atentando contra a classe trabalhadora, tipo, não tem nem muito o que dizer, qualquer filosofia de esquerda, qualquer ideologia iria dizer para você que isso é completamente errado. E que se esse cara morrer eventualmente ou alguma coisa assim, pouco interessa, porque afinal de contas ele está cometendo uma violência contra a classe trabalhadora, que é inadmissível para qualquer ideologia de esquerda. Então, quando eu vi a galera condenando, né, o pessoal que comemorava e tal, e tipo, não, isso é inadmissível, e que a gente não pode cair pro lado deles, e que a gente não pode se comportar como a direita, eu me lembrei de Emily Henry, que foi um anarquista, né, francês, que explodiu o Café Terminus, e quando ele foi a julgamento, ele citou, inclusive Revanchol, né, disse que ele queria ser a nova voz de Dinamite. E o promotor perguntou para ele por que ele tinha explodido o Café Terminus e matado gente inocente ali. E ele simplesmente olhou para o promotor e respondeu que não tinha ninguém inocente ali, afinal de contas era elite, era a burguesia que estava lá, então não tinha gente inocente nenhuma. Eu acho que esse discurso, né, de Emily Henry serve para ilustrar bastante o que a gente passa hoje. É assim, é um moralismo muito grande, é quase que um cristianismo, né, de não, você não pode desejar a morte de alguém, você não pode comemorar a morte de um inimigo. Putz, meu, o que Stalin falaria para você, tipo, se você chegasse sei lá, num Hitler morto na sua frente, alguma coisa assim, num Mussolini, e você falasse, não, não vamos comemorar, porque não é justo, e porque a gente não pode ser como eles. E o discurso mais radical, ele tem que ser refletido também no que a gente propõe para esse ano, para as eleições desse ano e também para o ano que vem e para os anos posteriores, caso o Lula seja eleito.
A gente não pode mais ficar nessa bolha de esquerda festiva, né, de nunca desejar mal para ninguém, sempre ser paz e amor. Não, a gente precisa de uma esquerda combativa mesmo, uma esquerda que como o próprio Emily Henry disse, que não tem medo de morrer, não tem medo de ir pro abate, pro confronto. Então, isso tem que ser refletido também na política. A gente sabe que o Lula não é um político essencialmente de esquerda. O que eu quero dizer é aquela esquerda fisiológica. O Lula, ele é um candidato, querendo ou não, que é um pouquinho ali liberal, né? Ele tem umas políticas ali de esquerda, como cotas e tudo mais, mas ele não é essencialmente de esquerda. Ele não tem aquela postura de ser realmente de combater classe dominante, de combater a burguesia, de combater a elite ou combater o sistema financeiro. Não, ele é conciliador. Ele vai querer conciliar todo mundo, vai querer puxar da direita, vai querer puxar da esquerda. E vai mantendo, assim, uma certa hegemonia política, vai por assim dizer. Então é algo, muda pouquinha coisa, uma política de cotas ali, uma política identitária aqui, mas o cerne do sistema político não muda. Ele continua sendo o mesmo sistema neoliberal. Tanto que nos governos do PT, nos 14 anos de governo do PT, os bancos lucraram horrores. Foi o período em que eles mais conseguiram lucrar. Foi o período em que os velhos da Avan surgiram e começaram a pegar empréstimo com o BNDES aqui, empréstimo ali, e começaram a proliferar. Então toda essa galera que passou a perna no PT ali no caso do impeachment da Dilma, se aproveitou disso. Então hoje não existe mais espaço para essa política conciliadora, tá? É necessário tirar o Bolsonaro? Sim, mas o Bolsonaro vai cair por si próprio também. O problema é o planejamento para daqui alguns anos, para daqui 4, 8 ou 10 anos, enfim. Como que vai ser o país seguindo as mesmas políticas? Ou seja, não mudando muita coisa, mas com aquelas políticas meio identitárias, políticas de cotas, políticas para minorias, mas sem mudar muito a coluna do sistema político, né, do sistema político e econômico. A gente tem que lembrar que a gente está num tempo bem diferente do que era o governo do PT. Durante o governo do PT, todos esses bolsominions, esses conservadores e tudo mais, eles estavam ali intocados, escondidinhos, só, né, consumindo Olavo de Carvalho dia e noite, para depois estourar durante o governo Bolsonaro. O problema é que agora essa galera saiu da toca já, e eles não vão voltar, entendeu? Eles não vão se esconder mais, eles vão continuar presentes. Então agora não é hora de a gente ter, assim, analisando todo o cenário, de ter política conciliadora de Lula e Alckmin, e Lula e centro-direita, e os banqueiros e tudo mais, porque senão essa galera simplesmente não vai sumir. E essa galera não sumindo, não voltando para as tocas, a morte do Olavo de Carvalho se torna totalmente irrelevante, já que as ideias dele vão permanecer. Nesse imbróglio todo, a gente percebe como a esquerda está, assim, apostando de novo em conciliações, de novo em políticas, não políticas toma lá da cá, mas política onde todo mundo vai se beneficiar. E não tem que ser assim. Né? Se o PT em 2023 fizer a mesma política que fez durante esses 14 anos, um outro impeachment vai rolar até mais cedo, talvez não fique nem 14 anos, talvez fique só 8 ou 4 anos, ou nem isso, simplesmente porque esse pessoal já descobriu o caminho das pedras, a direita, o MDB já descobriu como que funciona tudo, como que funciona o jogo político no Brasil. Eles sabendo disso, o Lula basicamente fica em corda bamba o tempo inteiro. Ou seja, aproveitando a derrocada do Bolsonaro e essa derrocada da direita, o momento é mais do que propício para a esquerda começar a tomar atitudes mais ferrenhas e começar a tentar conscientizar a classe trabalhadora também por esses métodos de violência irônica, por assim dizer, entendeu? Por ironia, por piada, por zoação com o Olavo de Carvalho, enfim. Mas essa mensagem de que essa galera é inimiga da classe trabalhadora precisa chegar de alguma forma. Então, já que as ideias, os ideais e os planos da esquerda não vão para frente porque a burguesia e a elite dominante simplesmente não deixa a classe trabalhadora se educar, então um método violento é totalmente viável. Assim, traduzindo, lógico, eu não espero que ninguém solte uma bomba em algum lugar,
Mas um método violento que eu digo seria algo assim mais, tipo, a esquerda se mostrar menos moralista, menos cristã, menos santinha, menos, sabe, defender todo mundo. Ai, ninguém pode morrer, ninguém pode combater ninguém. Não, galera, a gente tem que pensar que se alguém de nós morresse, se o Lula morresse, ou se a Dilma morresse, essa galera ia comemorar, tipo, meu, ia ser feriado nacional. O Bolsonaro ia aparecer comemorando na televisão. Então, assim como o anarquismo combativo de Emily Henry, de Howard Shaw, que era o Voz de Dinamite, eles tomavam uma atitude sem dó, sem piedade de ninguém, a gente tem que começar a tratar esses caras também sem dó e sem piedade. A gente tem que lembrar que esse pessoal, até pouco tempo, estava fazendo meme com a morte da Marielle. Porra, tipo, meu, não pode devolver na mesma moeda, porque senão a gente vai se equiparar a eles. Foda-se. Então, se esse método um pouco mais violento, entre aspas, né, usar ironia, usar piada, é necessário para que a gente precise mostrar para a galera que esse pessoal é inimigo da gente, então isso é totalmente aceitável. É engraçado porque toda essa pacificidade ela veio assim surgindo com os momentos de bem-estar. Porque é normal, um bem-estar social ele sempre gera mais pacificidade. Só que está mais do que na hora da esquerda agora começar a pensar em deixar toda a festividade, né, a esquerda cirandeira, deixar isso de lado e começar a partir para cima mesmo, partir para cima de verdade. E começar a propor, meu, Lula e Alckmin? Não, Lula e Alckmin é completamente inaceitável. Do mesmo jeito que eu jamais toparia uma aliança, por exemplo, Ciro e Daciolo. Não, meu, isso é surreal, isso não tem que acontecer. Tem que ser a esquerda com a esquerda mesmo. O PT está tentando organizar tal federação partidária, mas eles já estão em conflitos com partidos da própria esquerda, como o PSOL. Né? Então, por quê? Porque o objetivo simplesmente não bate. Uma federação partidária precisa agir como um partido único, ou seja, vários partidos pensando como um só. E eles não estão conseguindo porque o PT simplesmente não consegue, por assim dizer, largar o osso. Então ele não aceita uma política que seja mais radical. E isso não vai mudar com uma aliança entre PT e algum partido de direita. O único objetivo, aparentemente, da esquerda é tirar o Bolsonaro. E não é isso só. Não é isso. Precisa lançar os objetivos adiante também. Né? Acabar com essas políticas neoliberais, cotas e tudo mais. Martin Friedman também defendia. E Martin Friedman é literalmente o pai dos neoliberais. E ele também defendia essas políticas de cota como necessárias. Isso, tipo, meu, tem que ser coisa provisória, ou seja, a esquerda tem que começar a ter o planejamento lá para frente, não planejamento para 2023, não planejamento para simplesmente tirar o Bolsonaro e seja o que Deus quiser. Não, precisa de alguma coisa além. Precisa pensar em como a gente vai acabar com a ideologia criada pelo capitalismo. O que a gente passa hoje, Olavo de Carvalho, por exemplo, é um reflexo da ideologia criada pelo capitalismo. O fascismo é a ideologia do capitalismo. Ou seja, o capitalismo, quando ele entra em crise, o fascismo é a única arma que o capitalismo tem para se manter dominante. Então a esquerda precisa ser combativa em todos os âmbitos. Precisa ter maioria de esquerda na Câmara? Sim, mas precisa ter maioria de esquerda. Não de centro-direita, não de neoliberal ou caralho a quatro. Tem que ser dominância de esquerda de verdade. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário lá embaixo e lembra de ser um pouquinho mais combativo, de ser um pouquinho menos cristão, menos moralista, menos certinho, porque isso não tem mais espaço para a esquerda e não tem mais espaço no cenário político atual também. Beleza? Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo.